Agora, deixa eu emendar aqui com um recado importante. Mais um capítulo da novela Tribunal de Justiça e Federação Mineira de Futebol. Ontem, mais uma vez, a Sexta Vara Cível determinou o imediato afastamento de Paulo Schettino de suas funções. O dirigente é acusado de improbidade administrativa. Então, mais uma vez, a queda de braço e foi mais um episódio dessa briga aí. A gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco, mas não, a gente fica? A gente não vai sair agora para o intervalo? Então vamos segurar, porque... Ah, muito bem. Então, peraí, eu preciso dar uma passada aqui, principalmente porque a gente tem um advogado aqui. Com certeza. Né? Como é que, evidentemente, muito bem informado como é que vê essa queda de braço? A Justiça quer tirar o Paulo Schettino buscando brechas na lei para continuar como presidente da Federação Mineira. Então, o papel da Justiça, nesse caso, é encontrar a normalidade, né? Porque não pode ficar dessa maneira. Como eu disse, essas pendências judiciais são indispensáveis para se resolver as demandas, mas o principal papel da Justiça, evidentemente, é encontrar uma solução jurídica adequada para o caso, né? Porque isso já está se prolongando há muito tempo. Essas questões do futebol... Liminar, né? Tudo com liminares, tudo com... Quer dizer, o melhor para o futebol... É isso que nós temos que também saber. Infelizmente, o futebol, ao longo dos tempos, tem sido acometido por todas essas idas e vindas. E isso não é bom. Quer dizer, em todos os clubes onde você encontra um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais calmo, os resultados são sempre positivos. E esse caso da federação já está se estendendo além da conta. Desde 2011, as pessoas, porque hoje também a questão da justiça é complicada, porque as pessoas hoje buscam a justiça para resolver as suas pendências legítimas e também as pendências ilegítimas. Na verdade, eu como advogado falo isso sempre e não tenho nenhum constrangimento em falar para vocês. Aquilo que ela acha que é direito para ela. Na verdade, o direito hoje, o exercício da justiça está sendo acometido por uma série de fatores que também são os mesmos, por exemplo, do futebol e de todas as outras atividades. Hoje se demanda por qualquer coisa, hoje se começa uma ação por qualquer motivo. Hoje os recursos são repetitivos, nós temos causas absolutamente desnecessárias. E a tal da brecha da lei, né? Tudo, nós temos muita coisa que precisa ser corrigida, porque, infelizmente, e isso é importante dizer, que aproveitar essa deixa de vocês, nós somos hoje em Minas Gerais já quase cerca de 150 mil advogados cadastrados na Ordem dos Advogados do Brasil, na seção de Minas Gerais. Evidentemente, tem muitos que já têm outras atividades, não estão exercendo, mas se você fizer uma conta rápida, você vai ver que o número exagerado de profissionais está trazendo exatamente esse inconveniente. Hoje as pessoas, aquilo mesmo que nós estávamos dizendo, o imediatismo. A carreira jurídica é uma carreira que demanda tempo, que demanda preparo, que demanda estudo, mas hoje com essa facilidade do computador, essa coisa toda, as coisas vão acontecendo e vão se atropelando. E nesse caso da federação, nós estamos assistindo a um espetáculo repetitivo. Porque uma hora é de um lado, outra hora é do outro, as pessoas não se conformam com o resultado e nós ficamos aí nessa pendência com prejuízo para a própria entidade e para o próprio futebol. E só para lembrar, o Paulo Schettino teria que sair de qualquer jeito, porque essa liminar que segurava ele ia ser só até dia 31. Podendo ser esticado um pouquinho, até mais ou menos início de fevereiro, 18 de fevereiro, então isso acabou sendo antecipado. Ou seja, essas eleições teriam que acontecer na Federação Mineira de Futebol. Só que a liminar acabou saindo por um erro do jurídico da própria Federação Mineira de Futebol. Ou seja, está todo mundo tão confuso que ninguém nem sabe onde é que está indo. Né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tem um fato que me chama a atenção, e aí não é só em Minas Gerais, não. Se você conversar com presidentes de federações de outros estados, sempre vão dizer, porque somos sempre muito atribulados, muito trabalho, é um trabalho pesado, que demanda tempo, afasta a gente da família, mas ninguém quer soltar. Largar o osso, ninguém quer sair. Ô, Schettino, um abraço, meu caro. Não dá, Schettino. Siga seu caminho. Já passou o seu tempo. Problema atrás de problema, liminar atrás de liminar. Um abraço, bom descanso, boa aposentadoria. O que a gente tem que pedir aqui é que a intervenção seja por tempo curto.
né? Porque eu acho que nada mais democrático que você ter eleições. Eleições. A eleição tem que... Esse negócio de intervenção, como foi o que manteve o Paulo Schettino, isso tem que mudar. Sim. E isso é uma exigência que tem que acontecer dos clubes, porque, na verdade, quem faz com que a federação tenha o poder são os clubes. Isso tem que ser um pedido dos clubes, que as eleições aconteçam de forma rápida, para que o futebol mineiro tenha legitimado o seu poder de presidência da federação. Deixa eu sair um pouco desse assunto, mas aproveitando a vinda do Edson Simão, a gente vai falar do PIC daqui a pouco, mas está tão bacana essa vinda dele aqui, que está esclarecendo algumas coisas importantes para a gente. Informações importantes. A gente vê o Cruzeiro com uma administração diferente da administração do Atlético, pelo menos de fora, a gente nota. Eu vejo o Cruzeiro com um presidente, que é o Gilvan, mas por trás do Gilvan um grupo de conselheiros que fazem a gestão de um clube, não é? No Atlético, a gente sabe que por trás do Calil tem também um grupo de conselheiros que o ajudam na gestão do clube. Porém, o Calil é o cara que manda. E ele administra com um pulso muito forte. Qual a principal diferença que o senhor nota de fora da administração feita no Cruzeiro e da administração feita no Atlético? E por que no Atlético tem que ter um Calil, como o Corinthians tem que ter um Andrés, que é o cara que dá tapa na mesa e fala tudo comigo? Se tiver que sair uma camisa do clube, tem que falar comigo. Petralha no Atlético Paranaense, muita gente critica, ele tem algumas atitudes que são realmente lamentáveis, radicais, né? Mas foi o cara que organizou o Atlético Paranaense. Por que no Atlético tem que ter? No Atlético Paranaense teve um cara de pulso forte, no Corinthians o Andrés deu um tapa na mesa e falou, é comigo. Se uma camisa para sair do Atlético hoje tem que ter a assinatura do presidente. No Cruzeiro tem departamentos muito bem geridos que cuidam disso. Por que existe essa diferença e se há necessidade disso? Na verdade, eu acho que não tem diferença, não. Essa questão do regime presidencialista é a mesma, a situação é a mesma. Eu conheço muito o Gilvan tem um temperamento mais calmo, o Alexandre é um temperamento mais assim, incisivo, bastante. Que hoje, inclusive, mudou completamente. O Alexandre hoje se cerca de pessoas que o aconselham e você vê nitidamente essa mudança. Ele hoje está. Agora, eu, por exemplo, sou presidente do clube. Eu tenho que saber tudo o que acontece no meu clube. Assim como o Gilvan sabe de tudo e como o Alexandre sabe de tudo. Na verdade, o conselho tem um papel muito importante na estrutura dos clubes. Mas mais importante no momento da administração são essas pessoas, como as que estão no Cruzeiro e que estão no Atlético, que cercam o presidente, que dão sustentação de qualidade para as decisões, porque ele toma a decisão, mas essa decisão não quer dizer que ele tomou a decisão por ele, ele já está aconselhado, está cercado. Isso do Alexandre, inclusive, é visível, todos nós sabemos. O Alexandre tinha um temperamento assim, que ele é de um temperamento. Eu conheço o Alexandre praticamente desde que nasceu, porque eu fui muito amigo do pai dele. Elias era muito chegado a mim, nós tínhamos uma ligação muito grande, no PIC também. Mas hoje você vê que o Alexandre tem um contingenciamento em que ele se cerca de pessoas de qualidade, com mais a qualidade dele, e ele então exerce essa função de mando com uma sustentação, que é essa sustentação, que é a mesma que tem no Cruzeiro, que faz com que essas duas administrações sejam realmente muito bem sucedidas. Agora, doutor Edson, você não acha que também esse tipo de situação que o Calil revela, de ser muito absolutista no poder, né? No fato dele ter, por exemplo, eu não tenho departamento de marketing, eu não tenho departamento daquilo, tudo passa pela minha mão, ou seja, também tem muito a ver com a própria situação anterior do Atlético, quando tudo escorria e ninguém sabia para onde ia. Quer dizer, o Calil teve que retomar. O senhor sabe disso, que o senhor foi vice-presidente. O senhor sabe todas as ações que o Atlético se meteu nessa confusão toda, até vir o Calil e fazer essa história, limpar tudo. Então, meio que hoje ele quer saber de tudo para ele saber para onde que está indo tudo. Ele passa por aí. Não tem dúvida nenhuma. Nós que participamos assim mais intensamente. Sabe perfeitamente. Um dia se pode contar, mas tem histórias e mais histórias, das mais curiosas, as mais engraçadas, as mais dramáticas. Gente, não tem brincadeira, não. Tinha placar que saía assim, o buffet lá da sede campestre foi todo para casa de um determinado presidente. Tô brincando, não, tô falando sério. Tô mentindo, doutor? Olha, tem casos muito curiosos. Eu até vou aproveitar, vou contar um caso que é muito curioso, porque no final das contas vira história e fica muito interessante. Eu era vice-presidente do Atlético em 1900, minha filha nasceu em 1995. E foi aniversário de 15 anos da minha filha. E nós recebemos, entre vários presentes, um presente do Atlético, um cartão, com várias pessoas assinando. E recebemos uma joia e tudo bem. E eu
estava no fórum, tempos depois, me liga, acho que era Carlos Cruz, né, que era repórter do Diário da Tarde. Carlinhos Cruz. Eu estava no fórum, Carlinhos Cruz me liga e falou assim, doutor Edson, eu queria saber do senhor, o que o senhor tem a comentar sobre a notícia de hoje? Eu falei, mas que notícia, Carlos? Nossa. Assim, hoje saiu a notícia que o presente que a sua filha recebeu do Atlético foi comprado com o dinheiro do Atlético. Eu falei, peraí, que é isso? Aí me contou, eu falei, um momento, daqui a pouco eu te ligo. Liguei para minha mulher, liguei para minha filha, eu sou advogado militante, tenho um conhecimento muito grande. Falei, cadê a joia? A joia estava guardada na embalagem própria, com o cartão que eles mandaram e tal. Eu fiz uma carta, fui para o meu escritório, isso coisa de meia hora, 1 hora. Fiz uma carta, minha mulher assinou, minha filha assinou, eu assinei, peguei a joia, levei lá no Atlético. Entreguei para o Geraldo Vieira, que não queria receber. Falei, Geraldo, você vai receber, porque eu não posso ir agradecendo, dizendo que imaginava que aquela joia tinha sido comprada, mas que nós temos verificado que aquilo tinha sido comprado, que eu agradecia muita gente e devolvi a joia. Então são histórias desse... Não, isso parece brincadeira, mas isso é típico do futebol. E não é só o Atlético, o mundo do futebol é muito rico dessas situações. E tem outras situações também muito mais graves, muito mais sérias que aconteceram, e que a grande contribuição do Alexandre Calil para o Atlético, isso eu conheço muito bem, sei, foi exatamente se cercar de pessoas que tinham como único objetivo o bem do Atlético. E pessoas que estão dispostas a doar a sua qualidade, porque, na verdade, o exercício em clube é um exercício de devoção e de doação. Porque nós não recebemos nada, nós temos que nos interessar pela causa e trabalhar pela causa. Então... Muito bem, a gente continua com o Edson Simão aqui e está muito bacana, a vinda dele aqui está sendo muito interessante. Mas agora vamos falar do Cruzeiro também, porque a torcida do Cruzeiro está preocupada. Preocupada porque o Manchester está mesmo empenhado em levar o craque Everton Ribeiro. A proposta pelo ídolo do Cruzeiro agora chega a 46 milhões de reais. Alguns dizem que já está vendido, outros dizem que não. Será que já tem alguma coisa engatilhada? Veja aí. 2013 para ficar marcado na carreira de Everton Ribeiro. Ano de golaços. Aí do time do Cruzeiro para Everton, sozinho. O Everton chapelou para fazer. Golaço de Everton para o Cruzeiro. Um vasto repertório de dribles. De título brasileiro. Um desempenho que transformou o meia em craque do Brasileirão. Tenho que agradecer muito a Deus, primeiramente, ao meu avô, que hoje não está mais aqui, mas tenho certeza que me ajudou muito desde o começo da carreira, me levando aos treinos, aos jogos. Então, ele, a minha família e a minha esposa são pessoas que sempre estão comigo na tristeza e não deixaria de estar agora na alegria imensa que é receber esse título. Everton Ribeiro foi aquela contratação considerada aposta. O Cruzeiro desembolsou 4 milhões de reais para tirar o jogador do Coritiba. E hoje, o valor de mercado do meia pode encher os cofres cruzeirenses. 46 milhões e 300 mil reais. Este é o valor que o Manchester United quer pagar para contratar Everton Ribeiro. A notícia foi dada pelo jornal inglês Daily Mail, uma valorização de 1.100%. Ainda segundo o jornal, os Diabos Vermelhos terão que enfrentar a concorrência do Real Madrid e do Liverpool. Nem 100 milhões, Everton Ribeiro, craque do campeonato desse ano aí. Não tem jeito não. Everton Ribeiro é fundamental no esquema do Cruzeiro, não tem jeito de liberar. Gilvan, pelo amor de Deus, você e o mito aí, meu filho, segura esse cara, que o homem é bom demais. É uma aposta que deu certo, né? Everton Ribeiro, que é difícil o Cruzeiro segurar, mas estão querendo que segura para o ano que vem Libertadores. A diretoria cruzeirense admite que ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador. E se Everton Ribeiro não sair, a torcida cruzeirense agradece. Ele tem identidade do clube, então assim, cara, esperar a Libertadores passar, eu sei que é difícil, a proposta é muito alta, realmente é muito tentador, mas eu acredito que o Gilvan, ele sabe o que ele tá fazendo. Tem que segurar de todo jeito, o Gilvan tem que fazer a força e tem que segurar ele.
Bom, vamos lá. Algumas coisas envolvendo o Everton Ribeiro, algumas histórias aqui da Band. Primeira delas, quando ele foi contratado, eu disse aqui, melhor contratação disparada do Cruzeiro. O Éder Aleixo, ano passado, assistindo um jogo com ele, Coritiba e Cruzeiro, e a gente assistindo, esse jogo foi lá no Couto Pereira, e a gente vendo esse jogo aqui, nos estúdios da Band, e o Éder Aleixo disse para mim, Everton, esse cara será o maior jogador da história do futebol brasileiro no ano que vem. E o Cruzeiro ainda nem havia falado sobre ele. Vai ser o maior jogador do futebol brasileiro no ano que vem. E olha só o que aconteceu com a vinda do Everton Ribeiro. Alô, PC Almeida, você lembra quando eu disse, PC? Saca esse Diego Souza que isso é um bonde. O menino é esse aí, esse é o 10. Esse é o cara que tem que dar a camisa para ele. O Diego Souza, obrigado pelos relevantes serviços prestados e vaza. Lembro muito bem. Que deu, né, PC Almeida? Lembro muito bem quando você falou aqui no programa, o Diego Souza não deixa o Everton Ribeiro jogar. E eu não concordei com a sua opinião, não concordei contigo, e você acertou mesmo, é verdade. Agora, depois que o Diego Souza saiu, o Everton Ribeiro ganhou metade do campo ali na ponta direita, onde ele gosta ali. Só aqueles dribles secos dele, uma coisa maluca. Quando a gente, aqui na televisão, e se precisar de criticar o Calil, critica, eu sou isento. Tem nada a ver, nem sou amigo de ninguém lá, não faço questão nenhuma de ser. Sou isento, falo que sou isento. Você trabalha para a Band. Trabalho para a Band. Quando o Calil acerta, a gente elogia, quando erra, a gente critica. Agora, evidentemente que elogiar o Calil aqui, a torcida do Cruzeiro vai achar que nós estamos falando a maior bobagem do mundo. Mas está aqui uma pessoa muito séria que não me deixa mentir, sobre a importância do Calil no Cruzeiro. Mas quando eu falo, como eu falei no Atlético, aliás, pessoas, administração no Atlético, é que vocês ficam enchendo o meu saco aqui no ouvido, falando no meu ouvido em cima, aí eu erro. Vocês ficam enchendo o saco. O Cris Galo, principalmente. Ele tá aí, como ele fala no meu ouvido o programa inteiro. Fala muito, eu tô falando com você que ele tá aqui, ó. Nós vamos sair que horas? Que horas nós vamos sair? Tem cerveja, tem um bar. Pra quê, né? Pô, tá louco. Agora, deixa eu falar uma coisa. Agora, quando eu disse na transmissão que eu achava que esse gol do Everton, põe na tela aí, abre esse gol do Everton Ribeiro contra o Flamengo aí, foi o maior gol da história do Mineirão, é minha opinião. Mas os atleticanos, os caras quiserem bater na rua. Mas vai entrar nos melhores gols do mundo da próxima temporada. Não tem o menor dúvida. Não entrou aqui no intervalo. Ele falou, que golaço. E vale a gente lembrar, não entrou nessa eleição que vai acontecer agora pelo período. Porque muita gente questionou como que esse gol não entra. Porque ele vai ficar para a próxima temporada. Sabe o que acontece, Dimara? Se esse gol tivesse sido marcado pelo Pelé, o Pelé tentou, fez, mas não exatamente como esse. Ah, o Pelé, tudo bem, mas o Pelé, pô. Pelé. O Pelé é único. Sagrado. Nós vamos 200 gerações à frente, vão lembrar do Pelé. Mas o Everton Ribeiro que fez. Foi o Everton Ribeiro, que joga num clube que é de Minas Gerais. Porque se fosse num clube de São Paulo e do Rio, mas complexo de vira-lata. Não é, gente, eu tô falando que é real, pô. Quantos jogadores? O Jadson de São Paulo chegou à seleção brasileira, joga o quê? Nada. Joga o quê? Jogador mediano. Porque é jogador de São Paulo. Se ele jogasse aqui, não chegava. Completamente mediano. Você pega um zagueiro como o Manuel do Atlético Paranaense. Baita de um zagueiro. Por que não estourou ainda? Porque está no Atlético Paranaense. É isso. Né? O Henrique do Palmeiras foi convocado. Nossa. Joga o quê? Não, tô dizendo assim, é bom zagueiro. Mas para chegar em seleção... Mas ser bom no carro... Então, quem é bom não tem espaço na seleção. Agora, esse gol do Everton Ribeiro, na minha seleção. avaliação, foi um dos mais bonitos da história do futebol brasileiro. E eu vi vários gols de Reinaldo, eu vi gols de Tostão, de Seu Lopes, eu vi gols de grandes ídolos, de Éder, né? Mas no Mineirão, eu acho que esse gol foi o mais bonito da história do Mineirão. Não, do velho também. Você acha da história do velho também. Só que aí o meu Twitter ali já tá até pipocando, o telefone tá até pulando. Mas isso ali. É questão de opinião, de jeito da forma como você vê, isso é a tal da intolerância que a gente está falando. O gol é belíssimo, Tanto que todo mundo questionou e a FIFA respondeu que entraria na próxima eleição, no ano que vem. Por quê? Porque é um gol que marcou mesmo, né? Efetivamente marcou essa nova história do Mineirão. Eu não acho que é o melhor da história do Mineirão, mas aí é uma questão de jeito da pessoa que mas aí que tá, todo mundo né? que falou comigo, eu não acho. Aí eu pergunto, mas então me cita, qual foi mais bonito? Você não lembra, Dimara, você não lembra. Você pode ir lá pro YouTube, você pode pegar o arquivo aqui da Band, que aliás é vasto, tem uma sala gigante aqui com todo o material, de anos e anos da Band. Você pode sentar lá e puxar. Você pode até ter gols parecidos, tão bonito quanto, mas mais bonito que esse dificilmente vai ter. Mas é um golaço, é um golaço. E mais do que isso, quando você falou assim, fulano do Atlético Paranaense, ciclano, não sei o quê, o próprio Everton Ribeiro, se ele tivesse continuado lá e não tivesse vindo para o Cruzeiro, ele estaria tendo essa proposta
proposta de 46 milhões do Manchester, não teria. Por quê? Porque o Cruzeiro virou vitrine. O Cruzeiro foi o campeão brasileiro, o Cruzeiro, tanto efetivamente, o Everton foi importante para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro também foi importante para ele. Porque ele surgiu com essa proposta estrutural, Everton. Lembrando o seguinte, o futebol inglês é diferente. O futebol inglês, ele estuda o jogador dentro e fora de campo. O futebol inglês, ele futebol sabe duro. Não, mas aqui, ele sabe a estrutura do time que está recebendo o jogador. Ele faz muita questão do que o jogador representa, de disciplina, da forma como o jogador convocações, não sei o quê. O estudo do jogador a ser contratado é diferente. E se você analisar, o futebol da Inglaterra é o futebol que menos absorve jogadores brasileiros. Talvez exatamente por isso que você está dizendo. É isso que a gente está contando. Dificuldade, porque tem que ter uma vida profissional. Disciplina. E a questão da disciplina fora dos campos também é muito importante. Você vai me permitir um comentário aqui, porque você disse uma coisa que é muito importante para Minas Gerais. Na verdade, nós somos muito maltratados pela mídia em geral. E hoje nós temos aqui, hoje eu tenho um grande amigo aqui na Band, que é o Duelib. Nós temos a mesma origem, eu sou filho de libanês, é um rapaz excepcional, eu tenho conversado muito com ele e fico muito feliz de saber que nós podemos ter talvez um empenho maior através da Bandeirantes para valorizar Minas Gerais. Porque Minas Gerais, em todos os aspectos, existe uma tendência no Brasil, não obstante a importância do Estado, a importância da cultura, a importância geral de Minas Gerais, para depreciar. Eu vi com muita tristeza quando o Atlético perdeu o jogo lá do Raja Casablanca, no programa da ESPN, à noite, fizeram uma piadinha, um filme Casablanca, com diálogos, não sei se vocês viram isso, com diálogos depreciativos, gozando o Atlético. Completamente desnecessário. Quer dizer, sem respeitar um trabalho que foi feito. Tá bom, o Atlético foi muito mal na partida, não jogou bem, mas para ter chegado lá, teve um valor extraordinário. Eles fizeram simplesmente uma piada de mau gosto. Vocês não viram isso, mas deveriam tentar ver, porque realmente é um deboche. É o verdadeiro, aqueles dois sujeitos lá fazendo a coisa e debochando descaradamente do Atlético. Quer dizer, uma coisa que não se compreende, porque você tem uma conquista, a vida é feita de altos e baixos. Você tem as conquistas e depois você pode ter as suas derrotas, as suas perdas, mas tudo tem que ser... Fizeram uma brincadeira, seria bom que as pessoas ficassem atentas, porque foi uma brincadeira. Eu me senti profundamente incomodado de ver aqueles dois senhores de gravata e passando trechos do filme Casablanca e fazendo piadinha, gozando, rindo do Atlético, como se aquilo fosse realmente uma brincadeira. Não é uma brincadeira. E até porque não tem nem motivo para rir, né? Porque São Paulo tá, cadê Libertadores, né, meu irmão? Não tem. Ainda só completando. E nós hoje somos a primeira linha do futebol brasileiro. Claro, e eles não aceitam isso. E outra coisa, doutor Edson, a Band hoje abriu um espaço que nenhuma outra televisão tem no Brasil, porque nós, através até desse profissional que vos fala, a gente está lá todos os dias no Jogo Aberto, em rede nacional, defendendo o futebol mineiro. Quando existiu uma reunião para que isso fosse para a TV, ficou realmente destacado, registrado que o Chico defende o futebol do Sul, você defende o futebol de Minas e vai brigar com os caras daqui, brigar entre aspas, né? Então, desde o início, o sucesso foi muito grande e a Bandeirantes tem esse espaço com o futebol mineiro, com o futebol gaúcho, dentro do futebol paulista. Então, hoje a briga é pesada, e de peso eu entendo, de mim com eles lá, porque aqui a garapa não azeda, não. Vamos falar do Réveillon do Pique, então, já no rodapé do programa. Réveillon do Pique. Aliás, a turma aqui tá louca. Todo mundo quer ir no Réveillon do Pique. E o doutor Edson Simão vai contar aqui agora sobre esse grande Réveillon, a importância dele também. Vamos lá, doutor. Bom, nós estamos fazendo pela 52ª vez, são 52 anos de existência do Pique, estamos fazendo mais uma vez a nossa festa de Réveillon, que é considerada uma das melhores festas de Réveillon de Belo Horizonte. E esse ano, com uma novidade, estamos fazendo na parte de baixo do clube, onde são as quadras, com uma ampla vista panorâmica dos fogos nas nossas varandas e com o padrão de qualidade do serviço do Pique, recebendo a banda All You Need Is Love, que são os maiores representantes do tributo aos Beatles, uma coisa espetacular, e com toda aquela qualidade, com toda aquela confraternização que já é tradicional na nossa família Pique. E repetindo... Deixa eu, Dimara, vou ter que te interromper, não tem jeito. O tempo é exíguo, a cobrança no meu ouvido aqui, o Lincoln é que faz a cobrança, um cara muito duro, ele fala coisas absurdas, xinga toda a minha família aqui. Eu preciso
despedir de vocês. Obrigado, doutor Edson. Parabéns pelo trabalho frente ao pique. Réveillon de ponta, de primeiro, o melhor de Belo Horizonte. Juvecy, amanhã a gente se vê. Dimara, obrigado a você de casa. Um grande beijo, Feliz Natal. E amanhã nós estamos aqui de novo, porque aqui é trabalho. Tchau, pessoal. Aproveite bem esse dia.